Boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, na tarde de hoje nós iremos reagir a um trecho do podcast a qual a Nívia Soares participou. E ela trouxe aí um despertar para a igreja nos dias de hoje. Vamos ver o vídeo? Depois eu tenho uma mensagem poderosa para você. Culto não é um lugar de dependência onde eu vou para saciar a minha sede da água que sai do outro simplesmente, mas o culto é um lugar que gera sede, um lugar onde o sal se encontra e que gera sede para que durante a minha semana eu busque das águas do Senhor, eu busque da comida que sai da boca de Jesus, da palavra dele. O culto não é um lugar de entretenimento porque eu não tenho o que fazer no fim de semana. O culto é a reunião dos santos que buscaram do seu alimento, geraram da sua unção durante a semana e se encontram para celebrar Jesus, para celebrar a presença juntos. Sonho com um dia, gente, em que esse entendimento vai estar no coração das lideranças cristãs no Brasil. E esse entendimento vai estar no coração das ovelhas, quando elas vão começar a buscar. E o pão da vida vai estar de casa em casa, quentinho pela manhã, em todas as casas. E os cultos de domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, ou quando for, não vão ser um pronto-socorro para sarar feridas que foram feitas durante a semana. É esse o trecho, meus amados irmãos, do podcast a qual a Nívia Soares participou que me chamou a atenção. E o que ela disse, queridos, nesse podcast é muito forte. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês a fala dela, né? Esse trecho da entrevista. E aí, meus amados? Você concorda com o que a Nívia disse? Você não concorda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto. A igreja, o local a qual você frequenta, ela é um lugar que você vai, que gera no seu espírito a buscar a presença de Deus? Ou você vai lá por um momento de lazer, de diversão, não tem nada que fazer em casa e você vai lá na igreja para ver os irmãos? Qual tem sido a motivação de você ir na igreja? O culto que você frequenta, ele tem gerado sede, fome no teu espírito? Será que o culto a qual você frequenta, a palavra que é ministrada, você tem fome e sede de meditar nela dia e de noite, gerando mais fome de você estar lá para derramar da glória, da unção de Deus no próximo culto? São questões que nós temos que nos perguntar todos os dias. Porque, queridos, infelizmente, muitas pessoas vão na igreja como meros ouvintes da palavra e não têm praticado o que têm ouvido. E isso não tem gerado fome e sede no coração das pessoas. As pessoas vão nas igrejas como fosse uma conveniência. Vão ali para atender, né? Parece que Deus vai atender os seus pedidos. Queridos, essa não é a motivação de eu ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja com a motivação de buscar a presença do Pai, de buscar a presença de Deus, porque nós também somos responsáveis pelo culto. Meu amado, é como o pastor da igreja onde eu vou, ele fala, que o culto não começa às 6:30 da tarde. O culto de domingo, ele acontece no momento que eu acordo. E ali eu já começo a preparar o culto. Porque o culto não é só responsabilidade do pastor, do ministério de louvor, não é só a responsabilidade dos obreiros, mas de todos nós, de buscarmos a unção, a Shekinah da glória de Deus. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você vê que Paulo está falando aqui, meus amados,
como que nós temos apresentado o culto a Deus? De uma forma racional, de uma forma consciente. Então eu tenho que ir na igreja, né, tendo essa noção que eu vou ali, em primeiro lugar, para adorar a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, para louvar e adorar a Deus. E ali receber uma palavra, para que venha edificar a minha fé. E essa palavra, ela venha gerar no meu espírito fome e sede da presença de Deus. Porque quando Deus, meus amados, né, Ele habita em meio aos louvores dos seus santos, Ele derrama da sua glória. E nós somos visitados poderosamente. É essa motivação que eu tenho que ir na igreja, para louvar a Deus. Não como uma loja de conveniência. Eu vou lá na igreja hoje porque eu vou orar para que Deus me abençoe para comprar um carro, para que Deus me abençoe para que eu case, para que Deus me abençoe para que possa suprir as minhas necessidades. Não, queridos, a motivação não é essa. Não que Deus não vá te abençoar. Deus vai te abençoar. Ele vai, né, derramar bênçãos sobre a sua vida, porque Ele fala, a palavra de Deus fala que Ele é galardoador, né? Ele abençoa aqueles que buscam. Então você tem que buscar a presença dEle, para que Ele, no momento certo, te abençoe com as bênçãos sobre a sua vida, a qual você precisa. Um carro, uma casa, uma família, seja qual for a necessidade do teu coração. Mas hoje as pessoas vão mais numa igreja, né, como ouvintes. Ouvem a palavra que vem aqui, mas não desce aqui. Então eu tenho que ir na igreja para ouvir e ser praticante do Evangelho, me arrependendo dos meus pecados todos os dias, me preparando para a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, meus amados. E hoje, infelizmente, muitas pessoas vão na igreja pensando que é um clube social, fica ali conversando, né, no momento do culto, fica ali mexendo no celular, fica ali, né, prestando atenção se o irmãozinho do louvor errou ou não, menos com o objetivo de adorar a Deus. E o culto que nós apresentamos, ele tem que gerar sede na minha vida e na vida do meu irmão. O culto que você tem apresentado, ele tem gerado sede na vida do teu irmão? Ou você vai só ali para se alimentar da palavra? Queridos, a palavra de Deus é como um pão. Nós temos que nos alimentar e alimentar o próximo. Só que, infelizmente, muitas pessoas só querem, né, o vosso reino. É aí que está, meus amados. Nós temos que ter essa consciência. Isso é um alerta, é um despertar que o Espírito Santo trouxe através da Nívia Soares. Para que a igreja nesses dias, ela tenha essa fome, essa sede da presença de Deus. Queridos, a palavra de Deus fala que nos últimos dias, né, muitos perderiam, né, o gosto, a vontade de buscar a presença de Deus. Que nos ouvidos geraria coceira, comichão, para que não ouvisse mais a palavra de Deus. E isso é um roubo de Satanás, a qual de uma forma sutil ele vem e te rouba sem você perceber. Por isso, meus amados, vamos, né, apresentar o nosso culto racional a Deus de uma forma diferente, conscientes do que nós vamos fazer na igreja, que é adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez para você seja uma mensagem sem nexo, sem graça, sem polêmica, mas é uma mensagem forte. Se você deixar o Espírito Santo falar ao teu coração, você vai ver o quanto essa mensagem é forte, o quanto essa mensagem vai gerar uma polêmica no teu coração para você apresentar um verdadeiro culto digno ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Um ótimo mês de outubro abençoado pelo Senhor
e até o próximo vídeo.